Vamos lá. O que é evangelho? Essa é a pergunta cabal, né? Será que é tão evidente quanto nos parece? Esse trecho aqui do mesmo livro diz assim: talvez você pense que essa é a pergunta fácil de responder, é uma pergunta fácil de responder, especialmente para os cristãos. De fato, talvez você pense que escrever um livro como esse, que pede aos cristãos que pensem cuidadosamente na pergunta o que é o Evangelho de Jesus, é totalmente desnecessário. É como pedir a carpinteiros que se assentem e considerem a pergunta o que é um martelo. Afinal de contas, o Evangelho de Jesus Cristo está no próprio âmago do cristianismo. E nós, cristãos, afirmamos seguir o Evangelho acima de tudo. O Evangelho é aquilo sobre o que tensionamos alicerçar nossa vida e edificar nossas igrejas. É o assunto do qual falamos com os outros e desejamos que eles o ouçam e creiam nele. Por tudo isso, você acha realmente que a maioria dos cristãos possui um entendimento bastante firme do conteúdo do Evangelho? Como você responderia se alguém lhe perguntasse o que são estas novas, essas boas novas que vocês cristãos divulgam em todos os lugares? E o que é tão bom nessas novas? Greg Gilbert, autor do livro. Em primeiro lugar, o Greg Gilbert apresenta uma palavra ou um nome adicionado ao que é Evangelho, que não pode fugir das nossas explicações a outros. Ele diz o que é o Evangelho de Jesus. Pode parecer muito pouco, mas em se tratando de notícias e de boas notícias, deixar claro de que as boas notícias que vamos apresentar são as boas notícias trazidas por Jesus faz a diferença. Pode parecer algo muito tolo, mas nós já estivemos diante de outras boas notícias, chegadas de pessoas que amamos, empregos que pleiteávamos, oportunidades de trabalho ou estudo, ou mesmo um diagnóstico positivo de algo que achávamos que ia ser terrivelmente negativo. Tudo isso também não é boa notícia? Certamente que é. Então, quando nós estamos falando de boas notícias, que é a própria tradução da palavra Evangelho, são boas novas, boas notícias, nós estamos evidentemente falando de que vamos contar algo positivo, algo grandiosamente bom. Mas o Greg Gilbert faz questão de usar no livro a terminologia mais adequada para isso, sendo as boas novas de Jesus. Isso já começa a nos anunciar de que existem outras religiões que também trazem evangelhos, de que os muçulmanos também trazem boas notícias, de que quando alguém está numa religião é bem capaz de dizer que tem boas notícias para você. As boas notícias que vamos estudar hoje são as boas notícias do Evangelho de quem? Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Quando nós estamos falando sobre isso, delineamos com claridade o objeto do nosso estudo. E aí o autor do livro traz uma coisa muito interessante, que pode não nos parecer, talvez óbvia também, tal como a necessidade de colocar Evangelho de Jesus, mas a proposição que ele nos coloca é de que tipo de autoridade, ou qual autoridade, da qual nós podemos apregoar, que deriva uma explicação sobre o Evangelho, ou seja, trazer as boas notícias de Jesus. De onde nós podemos autorizadamente dizer que essa e não essa são as boas notícias de Jesus? De que modo nós podemos dizer, as boas notícias de Jesus são estas aqui e não são estas, essas são falsas boas notícias? Ele diz, o autor, que isso é muito importante, eu considero que seja, porque também existem pessoas que falam do Evangelho de Jesus. Por exemplo, a Legião da Boa Vontade. Eles dizem que falam sobre Jesus, um Jesus ecumênico, Mas quando você vai entrar e adentrar nas realidades, são extremamente boas notícias. Faço bem aos outros e coisas desse tipo. E não são o Evangelho de Jesus? Não, não são. Mas não são sobre Jesus? São. Então o Greg Gilbert fala aqui que existem confusões que se estabelecem logo de começo, porque as pessoas têm ideias sobre Jesus, e essas ideias vão precisar ser afastadas da ideia certinha de Jesus, da ideia correta de Jesus, e para isso você e eu teremos que dizer,
olha, sabe de onde eu tiro essa boa notícia? Daqui. E aí você vai mostrar para a pessoa que essa boa notícia não vem de algumas linhas de pensamento sobre. Ele diz aqui, eu leio com vocês, esse princípio também é verdadeiro quando lidamos com a pergunta: o que é evangelho? Ou seja, a autoridade. Qual é a nossa autoridade de falarmos sobre isso? Bem no começo, temos que fazer alguns tipos de decisão sobre a fonte de informação que usaremos para obter a resposta para essa pergunta. Para os evangélicos, a resposta é costumeiramente muito fácil. Achamos a resposta na Bíblia. Isso é verdade. Entretanto, é útil sabermos de antemão que nem todos concordam com essa resposta. Tradições cristãs diferentes têm oferecido inúmeras respostas para essa questão de autoridade. E aí a primeira proposição é: será que a resposta estaria na tradição cristã? O que seria a tradição cristã? Bom, como você sabe, o cristianismo ele floresce a partir de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, no primeiro século, e o cristianismo do primeiro século, ele é um cristianismo comunal, como obviamente o cristianismo precisa ser, ele sobrevive, vive, se estabelece em uma relação de comunidade. Logo, essas comunidades, elas trazem tradições. Acho que você pode imaginar que os cristãos orientais são diferentes dos cristãos ocidentais, de que existem cristãos, por exemplo, que são advindos, eu não sei se você sabe disso, daquele evangelismo de Filipe, com o eunuco da rainha de Candace, que Candace não é o nome dela, mas é o título dela, Candace, eram as rainhas da Etiópia, e de que na Etiópia existe um tipo de cristianismo que não é protestante, e também não é católico romano, e está lá. Então, quando os cristãos etíopes pregam o evangelho, eles têm uma tradição ao redor deles, e essa tradição pode acabar trazendo percepções do que vem a ser o evangelho que talvez estejam erradas. Mas é claro, a gente não desconsidera o cristianismo etíope por conta de ser um cristianismo distante do protestante, até porque o Senhor fala pelas Escrituras, e é possível que pessoas que não tenham a matiz protestante possam ter desenvolvido um cristianismo a partir do Espírito Santo, da própria questão das Escrituras, e cremos nas Escrituras que tenha sido e seja um cristianismo correto. Onde eu chego com isso? As tradições podem alegar determinado tipo de coisa sobre o evangelho que o evangelho não é. A tradição católica, por exemplo, assegura que o evangelho de Jesus são boas notícias, e até aí também nós concordamos. Mas quando eles vão trabalhar sobre o fato de que Jesus Cristo fez todas as coisas e que nós não podemos fazer mais nenhumas, esbarramos com um misto de obras e fé. E logo, a explicação católica do evangelho, ela acaba sendo influenciada demais pela sua tradição, e essa tradição corrompe aspectos. Logo, a tradição de uma igreja pode vir a corromper a mensagem, se sobrepondo à mensagem. Alguns exemplos aqui que não são necessariamente passíveis de serem lembrados com nome, mas estão sentados aqui em nosso meio, vieram de igrejas evangélicas, que não eram igrejas do evangelho. E quando estiveram aqui pela primeira vez, disseram: pela primeira vez eu ouvi o quê? O evangelho. O Evangelho Explícito é um livro maravilhoso, se me falha a memória, do Matt Chandler. Esse livro, Evangelho Explícito, começa com essa afirmação, onde o pastor Matt Chandler está batizando pessoas que já estão há 15, 20 anos nas igrejas e falam: agora eu me converti. Pô, mas depois de 15 anos você se converteu? Você já não estava 15 anos ouvindo? Mas não tinha ouvido o quê? O evangelho. Mas dentro da tradição evangelical de muita gente, o evangelho foi corrompido. Precisamos entender que as tradições não podem se sobrepor às escrituras, mas isso acontece com uma frequência absurda, e quando nós estamos diante de pessoas e elas vão dizer assim: não, eu já conheço o evangelho, talvez você esteja diante de alguém que não conhece o evangelho. Logo, a tradição não pode, a gente vai ver por que ela não pode fazer isso. Talvez outros dizem: a razão. Sim, vocês já devem ter ouvido falar de racionalismo cristão, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ciência cristã, ou mesmo já devem ter ouvido falar de tipos de percepção cristã que são extremamente racionais, ao ponto de sobreporem aspectos à mensagem central do evangelho. Olha,
Na tentativa de uma extra-racionalidade, nós temos, por exemplo, os liberais, que pegaram o Evangelho, e a leitura que fizeram do Evangelho foi de afastar milagres e coisas assim extraordinárias que não poderiam ser explicadas para o século XIX, né? Afinal, o século XIX é um século, são os neo-iluministas, vamos dizer assim, os caras não querem saber de nada místico e vão pensar no seguinte: olha, milagres não são possíveis de terem acontecido. Isso é uma linguagem dos caras da época. E quando você tira o milagre, você tira o Evangelho, porque o grande milagre da hipostase de Jesus, o homem Deus, né? Como diria C. Sproul, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Como é que você racionaliza isso ao extremo? Fala comigo. Não dá. Isso é transcendente. Então, outros têm dito que conhecemos a verdade pelo uso da razão, edificar nosso conhecimento da base para cima, A leva a B, que leva a C, que leva a D, nos trará um verdadeiro entendimento de nós mesmos, do mundo e de Deus. É possível que pessoas assegurem isso. Ou por que não a experiência pessoal com Deus, ou com a ideia de Deus? Muitas pessoas acreditam que o Evangelho é a experiência que elas tiveram com Deus. A experiência mística. Eu orei, fui curado. Eu já sei o que é o Evangelho. É Deus atuando no corpo da gente. Ou então, o Evangelho são as boas obras. Eu vejo quando Deus se manifesta naquele orfanato cheio de crianças. É Deus. Olha aí, as crianças felizes, não tinham nada. Quem mais pode proporcionar isso? E aí, a partir de uma leitura experiencial, eu construo uma realidade do Evangelho. Mas isso não é verdadeiro. O que o Evangelho fez na sua vida não necessariamente é o Evangelho, mas é em decorrência do Evangelho, da mensagem de Jesus. Você recebeu fé, você foi curado, a sua família foi restaurada. Então, existem pessoas que vão crer no Evangelho e não terão famílias restauradas. E o que fazer? Entende? Então, nós precisamos separar o Evangelho da experiência pessoal, ainda que a experiência pessoal traga aspectos que o Evangelho tocou. Estou sendo claro até aqui? Alguma pergunta? Pode fazer. Não? Então, nós tivemos 3 pontos que são perigosos como fontes de autoridade, não é? O primeiro é o quê? Tradição. E o segundo? E o terceiro? Muito bem. O autor vai dizer, obviamente, que são autoridades falhas. Se você gastar muito tempo pensando sobre isso, compreenderá que, em última análise, cada uma dessas 3 potenciais fontes de autoridade falha em realizar o que promete. A tradição nos leva a depender de nada mais do que a opinião de homens. A razão, como qualquer filósofo iniciante lhe dirá, nos deixa debater-nos na incerteza. Por exemplo, tente provar que você não é apenas uma invenção da imaginação de alguém, ou que seus 5 sensos são realmente confiáveis. E a experiência nos leva a depender de nosso coração instável para decidir o que é verdadeiro. Essa é uma perspectiva muito honesta que as pessoas acham, no melhor, desconcertante. O que quero dizer, e aí eu até ressalto o último ponto, que é a experiência. Cara, você já teve experiências que você relê hoje? Sim ou não? Você fala assim, cara, quando isso aconteceu, eu achava que era de Deus. Hoje, quando eu percebo, era tolice minha. Eu atribuía a Deus uma obra que nem era dele. Isso é possível de acontecer, por causa da instabilidade do nosso coração, nossa emoção, nossa leitura, nossos sentidos. Bom, irmãos, dito isso, é que vai a pergunta, né? Então, o que devemos fazer? A fonte que devemos ir para saber o que é o verdadeiro, o que é verdadeiro e, portanto, o que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo? Desculpa, era uma pergunta, eu fiz como uma afirmação. Como cristãos, cremos que Deus nos tem falado em sua palavra, a Bíblia. Como vamos tratar disso? Como vamos fazer essa percepção se tornar evidente? Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar em um exemplo no livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, por favor. Gostaria que observassem aspectos da Epístola aos Romanos que vão trazer essa percepção para nós.
Se você por acaso for atrás do Evangelho como palavra e Evangelho, você pode acabar se assustando. Por exemplo, João, né? João foi responsável pelo Evangelho de João, pelas epístolas, pelo Apocalipse. Mas sabe quantas vezes dos escritos de João, que são muitos, aparece a palavra Evangelho? Uma única vez. Então, se você correr atrás da palavra Evangelho e não tiver uma teologia bíblica para identificá-lo, assim, peraí, isso aqui é o que está acontecendo, é a mensagem, é a boa notícia, você corre o risco de também não conseguir. Você vai precisar daquilo que nós aprendemos semana passada, de uma teologia bíblica, de um olhar mais amplo para essa realidade ser desenhada. Romanos, do 1 ao 4, né? A gente vai passear aqui pela carta aos Romanos. Só um segundo. Romanos vai trazer para a gente o seguinte: dá uma olhada na carta que você vai observando os movimentos da minha fala. O capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 15, observe por favor, ele vai trazer apresentação, né, de Paulo, concordam? Vai trazer para a gente circunstâncias da carta, né, para quem está endereçada a carta. Vai dizer também o desejo que Paulo já tinha, né, de estar dividindo com eles pessoalmente, ainda que não fosse possível até aquele momento. Essa carta é provavelmente uma carta escrita a partir da cidade de Corinto. E aí o que nós temos aqui é que no verso de número 16 do capítulo 1, olha o que está: pois não me envergonho de quê? Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Está escrito: o justo viverá por fé. É um pequeno prólogo do que vai vir. Aí começa a mensagem do Evangelho, que vai ser totalmente descortinada nos capítulos seguintes. Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 4, vai estar tratando do Evangelho enquanto o homem que caiu, o Deus que é o homem que caiu, e só no capítulo 3 ele vai nos dar uma resposta para como saímos disso. O capítulo 4 tem desdobramentos do Evangelho. Como assim desdobramentos do Evangelho? Se você der uma olhada no capítulo 4 e 5, Paulo traz a realidade da justificação. O que é isso? O que é ser justificado? Se os irmãos também puderem observar, o capítulo 5 vai falar sobre essa justificação ser federal, né? Primeiro uma justificação para o mal, né? Ou, por exemplo, uma atribuição de mérito maligno no primeiro Adão, e aí no capítulo 5 traz essa realidade, mas Jesus é o verdadeiro Adão que viria a redimir. E aí o capítulo 6 e 7 traz um certo desespero, porque você vê que a coisa engrossa de novo, o miserável homem que sou surge, e o capítulo 8 vem como uma âncora de fé, nos trazendo de volta. Mas o Evangelho, ele é descrito do capítulo 1 até o capítulo 4 com todas as letras. E aí eu quero com vocês perceber o primeiro ponto, né, o primeiramente, Lucas, passa um pouquinho, né? Qual é o primeiro ponto que Paulo traz para os seus leitores, né? Ele tem um leitor duplo aqui, tá? Ele tem judeus e gentios dentro do alvo dessa carta. É por isso que ele fala que o Evangelho, ele não tem vergonha do Evangelho, você leu aí, que ele é poder de Deus para quem? Está falando para dois grupos, que são os objetivos da carta. Ele quer auxiliar a compreensão para os judeus e quer também auxiliar a compreensão do gentio grego. Pois, verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A primeira grande questão está ali, pode ler em letras em negrito grandes. Primeiramente, e eles são responsáveis para com Deus. Então, a primeira afirmação acerca do Evangelho que Paulo traz é de que existe uma responsabilidade humana com Deus. Essa responsabilidade humana com Deus é uma responsabilidade que nos coloca numa posição de prestar contas a Deus. Eu leio aqui ainda nesse slide, diz assim, ó: com essas suas primeiras palavras, Paulo insiste em que a humanidade não é autônoma, não criamos a nós mesmos e não somos autodependentes e responsáveis por nós mesmos. Não,
Foi Deus quem criou o mundo e tudo que nele existe, inclusive nós. Visto que Ele nos criou, Deus tem o direito de exigir que o adoremos. Dê uma olhada que Paulo vai começar a explicar o porquê dessa condição humana no verso 21. Paulo está dizendo de que sim, verso 18, olha, Deus está em franca oposição ao homem. Paulo já chama a atenção, olha, sabe quando nós queremos chamar a atenção de alguém para uma problemática relacional? A gente chega, por exemplo, quer ver como é que alguém chama a atenção do outro? Chega e fala assim, ó, vem cá, fulano, eu queria te abrir um parênteses aqui para falar um negócio contigo. Fala, pode falar. Fulano está com um grande problema com você. Pô, isso já te chama a atenção, né? Ou então se eu te pego agora aqui no meio do intervalo e falo assim, ó, uma pessoa que você preza muito, porque a ideia de Deus era muito prezada, Deus, não é como hoje as pessoas não têm, não, elas tinham deuses. Então imagine que você chegar para uma pessoa e falar assim, cara, Deus está irado contra você. Isso chama atenção. Então o primeiro argumento de Paulo é um argumento de atração, de chamar a atenção. Ele está dizendo, eu vou lhe contar a história de por quê eu estou escrevendo isso. Quando alguém chega para você e diz, olha, uma pessoa que você ama muito, essa pessoa está muito triste com você, o que você fica? Abalado, não fica? Você fica logo querendo resolver, você fica logo querendo ir até a pessoa, você ainda tenta até acalmar aquela pessoa, fala assim, não, espera até amanhã, não quero saber de até amanhã, eu vou pegar a mensagem, eu vou falar agora. Então o primeiro ataque de Paulo é na própria compreensão de que temos um problema com Deus. Você tem um problema com Deus, Deus está irado contra você. E então ele começa a discorrer o motivo dessa ira a partir do verso 21. E ele vai preparar essa fala assim, ó, verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação. Olha a citação dele, criação do mundo. Está dizendo que Deus é o criador do mundo, do cosmos, de todas as coisas. Está dizendo então que Deus é o Deus que criou. Por que isso é muito importante? Muitas pessoas que acreditam na existência de Deus não têm noção da importância de que é Deus ser o criador de todas as coisas. Quando você é o dono da sua horta, você pode capiná-la toda, ou pode plantar, ou pode acabar com a horta. Quando você é dono de um computador, de um celular, ou dono daquele, não importa o que seja, é seu, você faz o que você quiser. Então a primeira chamada de atenção aqui é, cara, ele é o criador de tudo isso, ele é dono de tudo isso. Os antigos entendiam que a ideia de dizer Deus é o criador do mundo é uma ideia que atribui autoridade, atribui, cara, ele é o dono. Os antigos entendiam isso. Nós temos dificuldade de entender a criação, de tanta coisa, tanto darwinismo, tanta coisa que foi dita no meio desse caminho, que a gente tem dificuldade de entender. Ele é dono, você pertence a ele. Aí a pessoa já toma um tranco, você não é autônomo. E ele continua dizendo, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são o quê? Aqui está havendo uma clara distinção entre o Deus e as coisas que o Deus fez. Está dizendo o seguinte, Deus é uma coisa, desculpe o termo muito feio, né? Deus é algo, e o que ele fez é outra coisa. O que ele fez não é ele. Se o que ele fez não é ele, talvez vocês vão perceber um grande equívoco no que estão fazendo em relação à idolatria. E aí ele continua, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Olha o tranco que Paulo já dá no começo. Deus criou todas as coisas, o que ele criou não é ele, e muitos de vocês estão prestando culto a coisas que ele criou.
e isso é terrível, vocês estão terrivelmente enganados. Essa é a primeira colocação. Todas essas realidades espirituais eram muito mais fáceis de serem percebidas porque hoje o ser humano perdeu a compreensão da devoção. Ele acredita realmente que devoção é uma coisa que religiosos fazem. Só que naquela época, ateu, gente, vamos ser sinceros, um cara ser ateu é bem aberração para o primeiro século. Você tinha um ou outro que tocavam em alguns ângulos de ceticismo, né? Eu não acredito, mas nós estamos aqui hoje percebendo que Paulo está falando para essas pessoas de que, cara, não, olha, você está adorando coisa errada. O bicho, a planta, as estátuas, os animais, isso não é Deus, isso foi criado por Deus. Você não deve adorar essas coisas, você está em oposição a Deus. Os antigos entendiam também, os comentários bíblicos são muito fortuitos nisso, os antigos entendiam também de que a adoração envolvia aspectos que nós, ocidentais, século XXI, perdemos, como honra, devoção, respeito, essas coisas que a gente hoje acha que é qualquer coisa, para eles era muito importante. Então você tinha respeito de clã, de tribo, né, ou de gen, como eles chamavam. Vocês tinham coisas que hoje não são. Então hoje você precisa mostrar para a pessoa, quando você for pregar o evangelho, que o evangelho que você vai pregar são as boas notícias que começam afirmando más notícias. Deus é o Criador, você deve honrar Ele por isso. Se você está aqui hoje é porque Ele escolheu que você existisse ao invés de não, mas você tem dedicado seu tempo, vida e sonhos a não Deus ou não deuses. Você está em franca oposição contra a verdade. Tem que começar daí. É preciso começar daí. Ainda mais para nós que perdemos esse senso. Então, após mais uma ou duas telas, nós percebemos que o autor vai trabalhar justamente isso. Assim, Paulo acusa a raça humana. Eles pecaram por não honrar e não dar graças a Deus. Como pessoas criadas que pertencem a Deus, temos a obrigação de dar-lhe a honra e a glória que lhes são devidas, de viver, falar, agir e pensar de um modo que admite e reconhece a autoridade de Deus sobre nós. Somos feitos por Ele, pertencemos a Ele, dependemos dEle e por isso somos responsáveis para com Ele. Esse é o primeiro ponto que Paulo se esforça para estabelecer enquanto explica as boas novas do cristianismo. É um argumento cosmológico, outros diriam, é um argumento totalizante. Olha, começa sabendo que você veio de Deus e que você deve-lhe honra e graças e que você não tem dado isso. A partir daí, a gente continua. E o segundo ponto, e você pode ler em negrito maior, né? Por favor. Em segundo, diz aos seus leitores que o problema deles é que se rebelaram. Olha que coisa interessante. Após Paulo apresentar o argumento cosmológico, o argumento de Deus Criador, e dizer, vocês estão errados em relação ao que estão adorando, ele não vai parar ali. Ele vai dizer que esse erro levou a um estado de rebeldia. Não é apenas eu não tenho nada contra Deus, eu só estou com minha estátua. Paulo vai dizer que isso continua em uma franca oposição, isso continua em um estado de confronto, não para em errei no Deus, mas continua no errei no Deus e agora eu sou contra Ele, que é uma coisa que as pessoas negam profundamente em geral quando você afirma para elas. E diz assim, eu peço que você possa perceber a partir do verso 24: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o verso 25, como é intencional, o verso paulino de 1:25, é bem intencional, ó. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E vai dizer que o estado continuado disso, lá no verso 28, é um estado de franca oposição. Olha o verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm.
Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, anota, sublinha, marca na sua Bíblia, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Nossa, uma construção magistral aqui. Paulo está dizendo, primeiro, existe um Deus que criou todas as coisas. Segundo, você está errado em relação à adoração, não é a Ele que você está adorando. Terceiro, essa adoração levou você a um estado de rebeldia franca, de rebeldia intencional. Você não é mais apenas um adorador de um Deus errado, não pense assim. Paulo está dizendo, você é um inimigo dele, e existe uma sentença sobre a sua vida. Isso é um quadro revoltante, né? Vai dizer o autor, né? Isso é um quadro revoltante, não é? Seres humanos consideram seu Criador e depois resolvem que uma imagem de metal ou de madeira, de um sapo ou de um pássaro, ou até deles mesmos é mais gloriosa, mais satisfatória e mais valiosa. Isso é um acúmulo do insulto e da rebeldia contra Deus. É a raiz e a essência do pecado, e seus resultados são terríveis. Na maior parte dos 3 capítulos seguintes, Paulo enfatiza esse ponto, acusando a humanidade de serem pecadores contra Deus. No capítulo 1, o foco de Paulo é os gentios. No capítulo 2, Paulo volve o foco vigorosamente para os judeus. É como se Paulo soubesse que a maioria dos judeus, cheios de justiça própria, aplaudiriam as suas chicotadas nos gentios. Por isso, em Romanos 2:1, ele muda a direção e aponta sua acusação para aqueles que o aplaudiram. Portanto, és indesculpável, ó homem. Assim como os gentios, ele diz, os judeus transgrediram a lei de Deus, estão sob seu julgamento. Paulo aqui desenha a realidade daquilo que nós podemos certamente dizer, juntamente com o slide que se segue, uma pergunta, né, que a gente tem que fazer, né? Mas onde estão o quê? As boas notícias. Não tem boa notícia aqui, está tudo ruim. Uma pergunta? Até agora? Não? Tudo bem. Falando sinceramente, esses 2 primeiros pontos não são realmente boas notícias. De fato, são más notícias. O fato de que me tenho rebelado contra o Deus Santo, que julga, não é um pensamento feliz, contudo é um pensamento importante, porque prepara o caminho para as boas notícias. Só faz sentido se você o considera. Se alguém nos diz, venho salvar você, isso não é uma boa notícia, se você não crê realmente que precisa ser salvo. Acho essa frase essencial. Só é boa notícia se eu estou completamente perdido, se eu estou bem destruído, se eu estou bem clarificado quanto à minha maldade. Está indo aí? Foi? Tranquilo? O objetivo é entendermos esses passos importantes para a exposição do Evangelho. Então, qual é a solução, né? Lê comigo aí em negrito, por favor. Em terceiro, Paulo diz que tendo apresentado as más notícias da triste condição que enfrentamos como pecadores diante de nosso Deus justo, Paulo se volta às boas notícias e o Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora, então vamos lá. O capítulo 3, verso 21 traz essa virada, né? Esse mas aí, como mas de Efésios, tão importante, mas Deus, né? Esse mas aqui, ele traz ufa, peraí, está tudo perdido, e agora? Mas agora, verso 21, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que trecho maravilhoso! Todos nós entregues à idolatria dos nossos próprios corações, inimigos de Deus, recebemos perdão ao crermos, e tão somente crermos na obra de substituição e do aplacar da ira de Deus em Jesus Cristo. A ira de Deus é derramada em Jesus. Ele é Filho de Deus, o unigênito de Deus, que não tem pecado algum e recebe todos os pecados daqueles a que viria de salvar. E aí o que acontece? Quando a pessoa crê que Jesus é, que Jesus fez, que Jesus permanece, ela está automaticamente crendo que o Pai o enviou, esse mesmo Deus Criador. Então o seu coração é trocado de um coração de pedra para um coração de carne. O que ela não via, ela passa a ver. O que ela não entendia, ela passa a entender. Aquele que ela ignorava e qual era inimigo e desprezava, ela passa a adorar, considerar, valorizar. O Evangelho consiste em crer que Jesus Cristo e não nós somos capazes de prover a salvação. Mas para prover salvação eu tenho que saber que eu estou perdido, né? Não tem salvação para quem está salvo, né? Jesus, como diz mesmo, vim para salvar os sãos, os doentes. Se são os doentes, são aqueles que não têm condições de cuidar de si mesmo. Em outras palavras, diz ali embaixo, há um meio de os seres humanos serem considerados justos diante de Deus, ao invés de injustos, de serem declarados inocentes ao invés de culpados, de serem justificados ao invés de condenados. E esse meio não é agir de modo correto ou viver uma vida mais justa. Ele se manifesta sem lei. Essa frase do verso 21 é muito importante. Qual é a lei que eu acerto as coisas? Onde eu começo a consertá-las? E aí você diz à pessoa, você não começa. Você deve crer que há suficientemente obras em Jesus para que você seja salvo. E aí você olha para si mesmo e vê todas as suas mazelas e fala assim, não tem como eu ser salvo. E aí, pois é, então é por isso que você deve crer, porque não tem nada que você possa fazer. Mas ainda insistindo em fazer algo, ninguém é salvo. Por isso é importante sem lei. Você falar sem lei para a pessoa, olha, não tem uma lei que você tenha que cumprir, a partir de cumprir essa lei você é salvo. O Evangelho é uma boa notícia onde Deus cumpriu as suas leis em seu Filho. A justiça própria precisa ser derrubada. É isso que fala no verso 27, onde é que está o orgulho? Cadê o orgulho? Cadê o bater no peito? Não tem o bater no peito, tá? Estou pregando não, tá? Olha só, é uma aula. É porque é o Evangelho, não é uma proclamação. Aí tu fica assim, pô, cara, eu não quero dar aula. Mas é difícil, eu estou tentando. Vamos lá. Então Paulo vai dizer como isso acontece. Como isso acontece? Ele responde claramente no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é compra de escravo para a liberdade. Você redime, você compra e deixa livre. A quem Deus apresentou como propiciação. Deus propiciou o seu próprio sacrifício. Deus não contou com o nosso. Deus pegou e deu de si mesmo, deu a si mesmo, e em si mesmo cumpriu a sentença que era contra nós, como diz Colossenses. Essa sentença ela foi promulgada diante de todo o mundo espiritual. Os que crerem em mim estão livres. Essa sentença está cancelada. Não há mais condenação que estava em andamento. O julgamento já estava dado. Não tem. João vai dizer que o julgamento já é negar a palavra, em certo sentido. Não que não vai haver um trono e tal, mas a sentença já está amarrada. Você não está ainda esperando o julgamento. Quem é contra Cristo já está julgado permanentemente. Apesar de nossa rebelião contra Deus, em face de nossa situação desesperadora, ser justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo. É por aí que a gente vai, por meio da morte sacrificial e da ressurreição de Cristo, por causa do seu sangue e sua vida. Pecadores podem ser salvos da condenação que nossos pecados merecem. Por último, leia comigo em negrito. Muito bem.
Paulo vai citar o verso 22, um pouquinho antes, né? É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo fez o que fez, é o que é, promete e cumprirá o que prometeu, diz o que diz a meu respeito, e eu creio que eu sou o que ele diz, então eu sou salvo. Sou salvo. Isso é um milagre, isso não vem de baixo. E qual é então essa quádrupla afirmação que nós fizemos? Está aqui, ó, a quádrupla afirmação: Deus, homem, Cristo, resposta. Esse vai ser o nosso modelo para fazermos exercícios com isso, a qual eu peço que vocês possam fazer em casa. O nosso modelo é descobrir essa quádrupla afirmação nos versículos. Um versículo, o trecho, a perícope, o trecho vai falando, ó, Deus, isso, o homem, aquilo, aí vai seguir Cristo, isso, e a resposta correta a Cristo é essa. Então a gente vê isso aqui com bastante claridade, ó. Dê uma olhada que ele fala quem Deus é no capítulo 1, não foi isso que a gente viu? Deus, o Criador. Em seguida, o homem, o rebelde inimigo de Deus, não é isso? E Cristo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é o nosso justificador. E qual é a resposta? Crer com fé. E vocês devem ter percebido que isso não está nessa ordem, no sentido de que o verso 22, que é a resposta, ele está antes do 24, que é o Cristo. Então temos que ter cuidado. Dê uma olhada ali que ela não está em concadenação. Olha aqui, ó, o verso 22 do capítulo 3. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é só a resposta, você responde com fé. Isso deve estar no versículo, mas Jesus Cristo é citado no verso 24 e 25. O que eu quero dizer é que o Evangelho deve conter a afirmação, a exposição do Evangelho deve conter essas afirmações. Deus, quem Ele é, o homem, quem Ele é, o Cristo, o que Ele fez, e qual é a resposta que devemos dar a isso. Um exemplo aí que a gente pode ter também, e aí eu tenho essas perguntas para vocês responderem em casa, eu vou enviar, fica tranquilo, não tem problema. As perguntas é: qual o nosso problema, em que outras palavras estamos em dificuldade, por quê? Qual é a solução de Deus para esse problema, o que Ele fez para nos salvar dessa situação, como eu mesmo aqui agora posso ser incluído nessa salvação. Boas novas fazem para mim e não somente para outra pessoa. Essas perguntas precisam ter claridade, você precisa entender essas perguntas, para que você possa desenvolver racionalmente para as pessoas. E ao terminar por aqui, eu deixo a seguinte declaração a vocês: o Evangelho é poder de Deus. Quando ele é pregado, ainda que com os desafios da nossa comunicação, ainda que com dicções ou tremendo, enfim, o Evangelho, quando é pregado, não é você, é poder de Deus. Vocês se convertem mesmo com essa mensagem. Creia nisso e certamente muitas coisas que você vai ver que são assim, eu não acredito que isso pode, a pessoa vai apresentar a salvação dela e você vai ficar assustado, assombrado em como o Evangelho continua salvando. Amém? Algum comentário ou pergunta?